padrão das aulas ao vivo, sempre a partir das 8 da manhã. Eu vou me esforçar para não falar mais de 2 horas em nenhuma hipótese, embora possa acontecer da gente ultrapassar um pouquinho esse tempo, em razão da dinâmica da aula à distância. A gente fez assim no semestre passado, eu fico super aberto para o feedback de vocês. Me parece a forma mais adequada da gente conseguir deixar a aula à distância num ponto conteúdo que tem que ser dado e sem cansar vocês. Me parece que essa é a melhor proposta, mas eu fico à disposição. Ontem, por exemplo, uma aluna de outra turma se queixou de que ela sentia que estava perdendo conteúdo ou alguma coisa assim. Eu falei, bom, me parece a maneira mais adequada, mas se eventualmente a turma achar que não está funcionando, a gente pode pensar em outras maneiras. A gente, pessoal, nós professores, todo começo de semestre a gente faz reunião. Entre nós do curso de Direito, com o professor Gustavo, nosso coordenador, também fazemos uma reunião geral com todos os professores da instituição, com o diretor da unidade, para discutir assuntos afetos ao semestre de vocês. Não tenham dúvida de que como dar aula à distância foi o tema mais recorrente, o tema que mais apareceu nas discussões que nós tivemos. Existem colegas que, mesmo à distância, que são colegas mais presos às regras, eles querem dar aula exatamente como era no modelo presencial, ou seja, a aula do matutino começa às 7h30, vai até às 9h, faz o intervalo, retoma, vai até às 10h10. Pessoal, eu não consigo ver se muito respeitosamente com um professor, com um colega que talvez adote isso com vocês, eu não consigo ver sentido em intervalo na aula à distância. Eu acho que todo mundo tem condições de, sei lá, quer ir ao banheiro, quer levantar, quer tomar uma água, tá com fone no ouvido, tá com a caixa de som, para e faz. A gente fazer intervalo numa aula à distância me parece ser um fator que mais vai estender a aula e mais vai cansar do que contribuir. Outro ponto, pessoal, aqui na aula à distância, eu não gasto tempo arrumando slide, eu não gasto tempo com chamada e eu não gasto tempo com a volta do intervalo, que nunca é de 10 minutos, né? A gente está, às vezes, no primeiro, no segundo andar de um prédio da instituição, só o tempo de deslocamento de vocês para a cantina para o retorno, intervalo é de meia hora. Então, a gente tinha 2 horas e 40 de aula. Se eu tirar 20 minutos praticamente extra de intervalo perdido, se eu tirar o tempo de chamada, se eu tirar o tempo de arrumar data show, ligar para vocês, sem contar eventuais erros, eu acho que em termos de horas efetivas de aula, a gente está exatamente como se fosse em horas líquidas, em tempo líquido, como se fosse a aula presencial. E reforço que eu também sou aluno. Eu, enfim, apresentação, a única coisa que eu tenho diferente é que eu estou terminando o mestrado agora em setembro. E a aula à distância, ela querendo ou não, ela exige da gente mais, ela cansa mais. A gente, quando você vai para a aula presencial, você parou, tomou banho, se arrumou, se dirigiu à instituição, você está ali pronto para aquilo ali. O ambiente todo propicia você estar mais disposto ao aprendizado. Às vezes, na aula à distância, não é a mesma coisa. Às vezes, o estar atento, o estar presente demanda da gente, sobretudo quando você está na sua casa, sobretudo quando você tem tarefas domésticas, crianças, etc, etc, etc. Então, eu não acredito, e posso estar errado, mas não me parece produtivo a gente ter aulas extensas. Então, me parece que 2 horas seja o ideal. Por que eu inicio minhas aulas às 8 e não às 7h30, como de costume? Pessoal, justifiquei para vocês, logo quando a gente começou a ter aula à distância, que a minha dinâmica familiar mudou muito com o isolamento, com a pandemia. Eu tenho 2 filhos, de 2 de 1 ano, e eles iam para a escola. Então, eu, por exemplo, para ir para a faculdade, saía de casa às 6h30 da manhã, deixava eles na escola e ia para a faculdade para chegar lá antes das 7h30 para estar em sala às 7h30 com vocês. Meus filhos não têm mais escola. Minha esposa também trabalha de casa, ela começa a trabalhar às 6h30 da manhã. Então, a única forma da gente conseguir se organizar aqui em casa é eu iniciando a partir das 8. E repito, a gente vai parar ali por volta das 10 o máximo, então não é algo tão diferente do que seria na aula presencial. São alguns esclarecimentos que eu quero fazer para você, sobretudo porque já houve uma turma, uma aluna que se incomodou, mas, pessoal, como sempre, a gente já se conhece, eu fico aberto a feedbacks, a gente parar, repensar, refazer, adaptar, para que a gente, mais uma vez, tenha um semestre o melhor possível, dada essa nova dinâmica, tá? Mas, então, pelo menos nesse primeiro momento, a gente continua com toda a sistemática que a gente adotou no semestre passado e, pelo menos na minha avaliação, funcionou de maneira adequada.
Mas, bom, pessoal, como sempre, fiquem à vontade, por favor, aqui durante a aula, também o WhatsApp, também o e-mail, vocês têm todos os canais possíveis para falar comigo. Então, nossas aulas terão essa duração aproximada de 8 da manhã, sempre vão se iniciar, e até às 10. Eu vou tentar me programar sempre para a gente ter aulas ali de 1h30, 1h40, para não ficar tão maçante, tão cansativo. As aulas seguem gravadas para vocês. Quem quiser utilizar a aula para revisar, quem eventualmente naquele dia não conseguiu acompanhar a aula ao vivo, também vai ter acesso à aula da mesma forma. O único prejuízo é que a pessoa perde a oportunidade de acompanhar ao vivo e de tirar as dúvidas que venham a aparecer naquele momento, a gente parar para poder discutir a dúvida que surge de maneira síncrona, né? Adriana? Esse semestre vai ter atividade no APA da sua matéria, professor? Uhum. A gente vai falar disso já. Essa matéria ela muda em relação ao semestre anterior. E isso é muito importante. Isso vai impactar bastante na forma como a nota de vocês ela é composta. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, bom, pessoal, aproveitando, acho que sobre o formato da aula, o formato em si, nada muda, fica como já estávamos no semestre anterior. O que muda agora é que o conteúdo é completamente diferente, mas não tão completamente diferente assim. A gente vai fazer um sobrevoo sobre a nossa disciplina no decorrer do semestre e já começar a abordar algumas questões, especialmente nota, avaliações e como tudo vai ser feito. Bom, pessoal, para a gente não perder o costume, deixa eu fazer um rabisco para vocês. Bom, a gente estudou no semestre passado, a gente viu, pelo menos que vocês viram comigo, a gente viu história do direito, nossos fundamentos históricos. A gente também viu fim da disciplina, os tópicos relevantes de ED. Acho que vocês também tiveram metodologia com o Henrique. Vocês tiveram teoria da argumentação? Ou ainda Sim, não? Sim, com a Jane. Tiveram? Com a Jane. Acredito que tenha sido esse o semestre de vocês, basicamente. Muita gente falou, nossa, que saco, esse negócio é muito chato, eu queria estudar o Código Penal logo, eu queria estudar o Código Civil logo. Mas, pessoal, tudo que vocês viram, na verdade, funcionou como uma base para que vocês conseguissem, a partir de agora, dar um salto adiante e começarem a estudar outras disciplinas. Teve Vocês... psicologia aplicada ao direito também. Psicologia, sempre esqueço da psicologia, coitado. Deixa eu colocar um aqui. Mais um P de psicologia. Então, agora vocês devem estudar direito civil com a Isa ou com a Líbera. Acho que com a Isa agora no começo. Vocês devem ter também o começo de direito penal, a parte mais introdutória de direito penal. E vocês, salvo engano, também vão ter começo de processo civil, ou pelo menos de teoria geral do processo. Lembrando que a gente até já discutiu nas nossas aulas de ED, por que existe direito material, por que existe direito processual. Lembrando que o direito processual ele é adjetivo, de certa forma, enquanto o direito material ele é substantivo. Então, vocês tiveram, a partir desde o primeiro semestre de vocês, aquele semestre que às vezes parece um pouco mais demorado, parece que a vontade de abrir o código meu mouse está ruim, é maior. Vocês tiveram todos esses elementos para dar a base para o que vocês vão estudar a partir desse semestre. Mas percebam que a gente não colocou aqui direito constitucional. Por quê, pessoal? Porque direito constitucional
não só a disciplina mais legal, como é a disciplina mais importante. É óbvio que o professor de constitucional sempre vai falar isso, né? Se você perguntar para a Isa, ela vai falar que direito civil é muito mais legal. Mas, brincadeiras à parte, a gente vai começar a estudar agora, pessoal, um ponto que eu digo que é o mais importante, pelo menos um dos mais importantes que vocês vão estudar, é porque a gente tem no ordenamento jurídico, a gente chegou a desenhar esse triângulo já nas aulas de ED, a gente tem um pico, a gente tem um ápice, e que vai ser justamente a nossa Constituição. Então, tudo que vocês estudarem em direito civil, em direito penal, teoria geral do processo, vai ter uma influência muito grande do direito constitucional. Então, aqui eu coloquei a TGDP, ou pode ser a Constituição. Então, vocês possivelmente vão começar a estudar direito penal a partir da Constituição. Vocês, muito possivelmente, as primeiras aulas que vocês vão ter de direito penal, vocês vão abrir a Constituição no artigo 5º, para estudar, por exemplo, para estudar o princípio da legalidade. Aí vocês vão ver que esse princípio da legalidade penal está aqui no artigo 5º, aqui vocês vão ter que... Assim que eu achar ele de novo... Aqui, no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Vocês vão estudar isso aqui no direito penal e vão ver o reflexo desse dispositivo constitucional no direito penal. E como todo direito penal vai ser moldado a partir da Constituição. Mesma coisa vai acontecer quando vocês forem estudar processo civil. Vocês vão ver que para o processo civil, nosso CPC ele é novo, eu estudei pelo CPC anterior ainda, ele vai falar basicamente no artigo 1º, onde ele começa que o processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas onde? Na Constituição da República Federativa do Brasil. O que o Código de Processo Civil está falando para vocês? Olha, antes de estudar, de entender o próprio CPC, você precisa trocar uma ideia com a Constituição. Você precisa ter contato com o direito constitucional para que você entenda muitas das questões do processo civil. Por exemplo, eu não posso falar em processo civil ou em processo penal sem falar em devido processo legal, por exemplo, que também está aqui no artigo 5º da Constituição, no inciso 54. Ninguém pode ser privado da liberdade, ou seja, processo penal, ou de seus bens, ou seja, processo civil, sem o devido processo legal. Então, vocês vão ver que a Constituição, ela vai irradiar valores, ela vai irradiar normas, princípios, disposições para todos os demais ramos do direito. Então, tudo que vocês forem estudar, não só nesse semestre, quando vocês forem estudar trabalho, quando vocês forem estudar previdenciário, quando vocês forem estudar qualquer outra disciplina, direito empresarial, direito administrativo, tudo deve obediência à Constituição Federal. Então, vocês não conseguem compreender o direito sem entender o direito constitucional. E o que é mais legal? Às vezes, dominando o direito constitucional, vocês vão ter condições de responder questões, de compreender as outras disciplinas de maneira muito mais tranquila, porque você já vai ter conhecido ali os contornos da arquitetura constitucional que a própria Constituição define para algum instituto, para algum tema, para algum direito estabelecido em alguma outra disciplina. Então, conversar sobre direito constitucional ao longo desse semestre é uma tarefa que me deixa muito feliz e que me traz muita responsabilidade também, porque vocês só podem compreender o direito como um todo quando vocês entendem a norma, a disciplina já é sacanagem minha, mas a norma que está acima de todas as outras, porque toda lei no Brasil deve obediência à Constituição Federal. Então, quando você estuda o Código Civil, ele só é válido na medida em que ele respeita a Constituição. Quando você estuda o direito penal, a mesma coisa. Quando você estuda o processo penal, quando você estuda o processo civil, mesmíssima coisa. Só existe direito
válido naquele sentido técnico que a gente estudou em ED, aquele direito que ele é harmônico com o ordenamento como um todo, quando existe esse respeito à Constituição Federal. Senão, ele não funciona. Senão, a gente vai estudar na outra parte da disciplina ainda, essa lei, esse direito vai ser extirpado, vai ser erradicado do ordenamento jurídico. Então, isso eu quero deixar claro para vocês, e a partir daqui, a gente já começa até a arranhar alguns temas que a gente começa a ver na próxima aula. A gente vai estudar, por exemplo, sentidos da Constituição a partir do próximo encontro. E aí vai surgir um nome que vocês já conhecem, que eu falei bastante. E aqui a gente vai ver de maneira específica, agora o Kelsen vira conteúdo. Kelsen é o cara que vai bolar esse triângulo aqui. É ele que vai falar que existe um ordenamento jurídico e que ele é composto por camadas, por estratos. E a Constituição Federal está acima. Abaixo da Constituição, pessoal, estão as leis. E abaixo das leis estão os atos administrativos. Ato administrativo, vocês vão estudar em direito administrativo. Constitucional, vocês começam a estudar a partir de agora. Lei, tudo que vocês vão estudar no resto do curso. CLT, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Tudo que vocês forem estudar, basicamente, vai ser uma lei e que deve, portanto, obediência à Constituição Federal. Então, por isso que é tão importante a gente parar para discutir esses temas afetos ao direito constitucional e para que vocês entendam como ele vai repercutir, como esses temas vão repercutir em todo o direito. Tudo que vocês forem estudar a partir de agora, vocês vão lembrar da minha cara e eu falando isso para vocês. Pessoal, eu desafio vocês a pegarem um manual, um livro de alguma disciplina, direito do trabalho que seja. Vocês vão pegar o primeiro capítulo, vai falar. Talvez o primeiro capítulo fale de fontes, o segundo de princípios. Direito penal, princípios que estarão na Constituição Federal. Direito penal, mesma coisa, possivelmente. Primeiro capítulo, fontes. Segundo capítulo, princípios constitucionais. Teoria geral do processo. Você vai começar estudando princípios que se aplicam ao processo. Então, todos, ou em grande medida, em larga medida, estão na Constituição. Os que não estão na Constituição, eles derivam. Então, opa, tem alguém querendo falar? Alguém de mão erguida, um tal de Gustavo Santiago Torrecilha Câncio? Vocês o conhecem? Professor Gustavo, seja bem-vindo. Bom dia, professor Guilherme Brasil, bom dia, pessoal. Bom dia, espero que todos estejam bem. Estou tentando ligar minha câmera aqui também para aparecer rapidinho para vocês. Desculpa interromper mais uma vez sua aula, professor Guilherme, já segunda na semana, terceira eu peço música hoje à noite, né? Mas é porque eu ainda não tinha conseguido falar com o pessoal, acho que agora está me aparecendo aí. Eu ainda não tinha conseguido falar com o pessoal do segundo semestre, porque eles estão iniciando hoje, ontem eles não tiveram aula, então, na verdade, pessoal, eu estou passando em todas as salas para desejar um ótimo início de semestre a todos vocês. Mais uma vez, é um semestre que a gente se inicia de forma remota, assim como a gente terminou o semestre passado. Acredito que agora a gente já está muito mais adaptado a esse modelo de aulas remotas. O professor Guilherme Brasil já estava com vocês, né, no semestre passado, então já os conhece da disciplina de Fundamentos Históricos. Acho que a adaptação vai ser mais tranquila nesse semestre, já trazendo essa experiência que a gente teve no semestre passado. Eu só queria me colocar à disposição de vocês, assim como sempre estive aberto para que a gente possa ter uma conexão próxima e eu consiga auxiliar vocês nas dúvidas que eventualmente surgirem ao longo do semestre. Vocês têm uma novidade nesse semestre, que é a disciplina de Teoria Jurídica do Direito Penal. Já conversei com as lideranças na semana passada em relação às disciplinas interativas,
E para vocês é a primeira vez que surge essa disciplina interativa na grade, já que semestre passado todas as modalidades que vocês tiveram foram modalidades presenciais, e agora surgiu essa modalidade de disciplina interativa, que é a teoria jurídica do direito penal. É uma matéria que está sendo ofertada no noturno de forma presencial e no matutino de forma interativa. Quando eu falo presencial, são essas aulas remotas, como vocês estão tendo essa do professor Guilherme Brasil. Da mesma forma que no noturno, essa disciplina de teoria geral do direito constitucional, ela é interativa, e no matutino é presencial. Inclusive, a gente tem uma aluna, estava conversando com ela aqui, a Cíntia, que é líder do segundo semestre noturno, que está assistindo a aula agora do matutino, por conta disso. Então, é possível, se vocês quiserem, assistir às aulas no link do noturno. Eu vou disponibilizar todos os links para as lideranças, e vocês vão ter acesso também a esses links de aula. Então, se vocês quiserem, vocês podem assistir às aulas que vão ser ministradas pelo professor Ademilson no período noturno. Às quartas-feiras é justamente o dia que vocês não possuem aula no matutino também, que seria dedicado a essa disciplina de teoria jurídica do direito penal. Então, se vocês quiserem, vocês podem assistir a essa disciplina no período noturno. Deixa eu ver, eu falei aqui que é na quarta-feira que vocês não têm aula. Deixa eu conferir aqui certinho, abrir o horário de vocês. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Algo que vocês estejam ainda confusos nesse início de semestre? Adriana, tem alguma questão? Não, tá tranquilo. Tranquilo. Eu falei... Só me fala uma coisa, Gustavo. As aulas que nós vamos assistir à noite com o professor é igual, tipo, com o Guilherme. Prova, avaliação, tudo. Trabalhos. Tá, então deixa eu explicar isso, que é algo importante. Deixa eu tô só abrindo aqui o horário de vocês. Eu falei, na verdade, na quarta, o dia que vocês têm livre, na verdade, não é quarta, né? É quinta. Quarta, amanhã, vocês têm aula com a professora Isa, né? De Direito Civil, Pessoas e Bens. Então, amanhã vocês têm aula com a professora Isa. Na quinta, vocês têm o dia livre dedicado a essa disciplina de teoria jurídica do direito penal. E a aula no noturno é na quarta-feira, do professor Ademilson, dessa disciplina de teoria jurídica do direito penal. Então, o que acontece? E aí, na sexta, vocês têm aula com o professor Lucas no matutino, né? Gustavo, bom, só te interrompendo. Amanhã, feriado, continua a aula com a Isa, com a professora Isa? Não, amanhã excepcionalmente é feriado municipal, amanhã não tem aula. Ok. Amanhã, como é aniversário de Campo Grande, a gente não vai ter expediente. Então, amanhã, excepcionalmente, vocês não têm aula, vocês retornam na sexta-feira, né? Com a aula do professor Lucas. Bom, então é o seguinte, vocês vão estar matriculados nessa modalidade de disciplina que é interativa no matutino. O que vocês forem fazer à noite, se alguém quiser assistir a aula, está convidado a assistir, assim como a Cíntia, que é do noturno, está assistindo essa aula agora do matutino, na verdade, está fazendo um plus, algo a mais, porque todo o cronograma da disciplina que vocês vão seguir é o que está disposto dentro do AVA. Então, provas que o professor passar, atividades, tudo isso vocês vão estar dispensados, porque o que vocês têm para cumprir é o cronograma do AVA. Essa opção de assistir a aula à noite é algo a mais, se vocês quiserem complementar o estudo de vocês, mas não é obrigatório, e o que vocês têm que seguir é o cronograma dentro do AVA, da disciplina interativa. Nesse semestre, já vou passar a palavra para você, Van. Nesse semestre tem uma novidade dessas interativas. A Nanda também está tentando entrar aí do noturno. Tem uma novidade em relação às disciplinas interativas. Para vocês, tudo é novo na interativa, né? Então vocês ainda não tinham tido contato, mas as disciplinas interativas,
nesse semestre, também terão aulas síncronas, aulas simultâneas, que é o que vocês estão tendo agora com o professor Guilherme Brasil. A diferença é que vai ser com um professor nacional, que vai ministrar essa aula para o Brasil todo, dentro daquela disciplina interativa. Resta saber quais serão essas disciplinas contempladas com essas aulas síncronas, porque a gente ainda não recebeu essa lista oficial, mas em alguns ambientes virtuais, em alguns AVAs, eu já verifiquei o indicativo de que a disciplina vai ser síncrona. Vão aparecer para vocês aulas, toda semana. Então, vocês vão ter uma aula por semana para assistir nessas disciplinas interativas, como é o caso de Teoria Jurídica do Direito Penal. Resta confirmar se Teoria Jurídica do Direito Penal vai receber essa modalidade síncrona ou não. Se ela receber, vocês vão ter aula dentro dessa modalidade síncrona para um professor nacional que vai ministrar uma aula por semana. Vocês vão ter 3 momentos distintos para assistir a aula ao vivo, e essa aula vai ficar gravada dentro do sistema de vocês, vão poder assistir posteriormente quando vocês quiserem. Então, são 2 coisas diferentes. Uma é essa modalidade da disciplina interativa síncrona, que, se ela for contemplada, Teoria Jurídica do Direito Penal, vocês vão receber essas aulas semanalmente para um professor que vai ministrar ela para o Brasil todo. Não é um professor da nossa unidade, é um professor do Brasil todo que vai ministrar a disciplina. E tem a possibilidade também, como eu disse, se vocês quiserem assistir às aulas, eventualmente à noite, para acompanhar melhor a disciplina, se vocês tiverem o interesse de fazer isso. Aí é a parte, né? Então, como eu disse, tudo que o professor passar em sala de aula, ele vai estar passando para o pessoal do noturno. As atividades, as provas. O que vocês vão fazer é seguir o cronograma dentro do AVA, da disciplina que vocês estão fazendo. Diga lá, Van. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Está um pouquinho baixo só. É porque eu estou no fone de ouvido, melhorou? Não, tô escutando, pode falar. Tá. Ontem perguntaram no grupo, né, e a Adriana transmitiu para você a pergunta. Essa disciplina de teoria geral do processo e de conhecimento do professor Lucas, ela ainda não se encontra no nosso APA. Ela está aparecendo somente 3 disciplinas. Tá. Então, isso é algo que está acontecendo tanto no ABA de vocês quanto no nosso, de docentes. Ainda nem todas as disciplinas estão aparecendo para vocês e para a gente. Vamos monitorar isso, que até o final da semana, início da semana que vem, isso tudo já deve estar corrigido, tem que já estar aparecendo. Mas é algo que tem acontecido com algumas disciplinas, tanto para vocês quanto para a gente. O professor Guilherme Brasil mesmo notificou uma disciplina para ele não estava aparecendo, tem outros professores também notificando, tem algumas inconsistências no AVA nessa primeira semana ainda. Então, vamos monitorar se o problema... Os livros também não estão aparecendo. Que aparece com a mensagem em inglês, você cola o link e não aparece nada. Aí você está falando das outras disciplinas, não dessa. Isso. Não, porque essa disciplina que eu te passei, ela não aparece de uma vez. Agora as outras aparecem, só que o livro, tipo assim, o conteúdo que nós teríamos de aula não está disponível ainda. Certo, entendi. Tá. Daí, eu peço desculpas pela interrupção, mas de fato eu fui baixar os livros completos das minhas disciplinas e tem hora que não aparece. Filosofia, por exemplo, não aparecia de jeito nenhum, foi aparecer só ontem. E TGDC eu tentei semana passada e ele não constava. Você clica, ele aparece ali no aba, acessar livro da disciplina. Você clica e ele dá um erro. Sim. Não sei se é eventual alteração, mas de fato tem acontecido. É bem provável, nessas primeiras semanas a gente tem algumas inconsistências. E assim, a questão, o problema é não persistir. Se o problema persistir, vamos lá, 2 pontos, né, em relação ao livro. A gente tem um livro didático do semestre passado, então pode ser usado... Foi o que eu fiz. E pode ser compartilhado com vocês. O professor Guilherme Brasil mesmo tem livro didático do semestre passado. Se não, é para aparecer, na verdade é uma inconsistência agora, desse momento, mas, enfim, se tardar muito a acontecer, o professor da disciplina tem acesso
ao livro didático do semestre anterior, pode compartilhar com vocês. Em relação à teoria geral do processo e de conhecimento, a mesma coisa, vamos monitorar. Falei com a Adriana ontem, ela me passou essa questão, vamos monitorar para ver até o final da semana, para que essa disciplina seja disponibilizada, tanto para o professor quanto para vocês dentro do ambiente virtual. Tá bom? Porque ela está na matriz de vocês, está no horário, é uma disciplina que vocês vão cursar na sexta, vou mandar depois, como eu tenho feito, o link. Ok? Bom, de recado era isso que eu queria passar para vocês. É mais um boas-vindas, desejar que seja um ótimo semestre para todos nós. Aproveitem e desfrutem das disciplinas ao máximo. Os professores vão ter... o Guilherme, acho que vocês já tinham tido no semestre passado, a Isa, acho que não, o Lucas... não me recordo também, mas aproveitem ao máximo, vocês já os conhecem, são excelentes professores. Tenho o maior orgulho de fazer parte dessa equipe de docentes, e também a sala de vocês é uma sala particularmente sempre muito elogiada pelos professores, uma sala já bastante querida por todo mundo. Eu tive a oportunidade de ministrar com vocês só aquela recepção, né, aquelas aulas lá inaugurais, mas quem sabe a gente retorne no próximo semestre para ministrar aula para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada, Gustavo. Obrigada. Tomara que você seja nosso professor, hein? Não, quem sabe um semestre conhecido, vocês sabem, eu só posso pegar uma turma por semestre, não foi o caso dessa vez, mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente se encontre na docência. Beleza, pessoal, era isso. Obrigado pela atenção, professor Guilherme. Pode voltar para o seu slide, eu só tenho uma dúvida que você estava mostrando. Por favor. Queridíssimos alunos, onde que entra o direito internacional naquela pirâmide que é o senhor... Você não vai me colocar para fazer isso, né? Que o senhor apresentava ali. Fiquei curioso. Não, eu teria que subir aqui, mas eu vou deixar o professor Gustavo explicar melhor isso para vocês depois. Não. A gente vai ter que falar se esse direito interno... Deixa eu até colocar aí. A gente vai ter que discutir se esse direito internacional... imagine nosso triângulozinho como sendo o Brasil. E aí vai ter uma coisa pairando aqui em cima. Não em cima, mas na diagonal aqui, ó. Direito internacional. A gente vai ter um reflexo depois, que eu vou até explicar para eles, quando a gente incorpora algumas normas de direitos humanos e que status elas vão ter. Mas sobre o direito internacional propriamente dito... Aparecendo outra tela. Para mim. Então, de fato, eu compartilhei. Eu estou aqui desenhando, vocês não estão vendo? Poxa vida. Tela 1, agora. Agora. Então, acabei de riscar aqui em vermelhinho. A gente vai incorporar, talvez, algumas dessas normas de direitos humanos, que elas vão estar aqui nesse outro patamar, ou estarão aqui junto com a Constituição. A gente vai estudar isso já na aula que vem. E aí vou deixar vocês mais para frente, quem sabe, se divertirem com o professor Gustavo falando sobre direito internacional, ou mesmo sobre direitos humanos, que vão ser tratados na perspectiva internacional. Mas imaginem que eles estão pairando aqui assim, ó. E eles podem... Colocaria eles acima da sua disciplina aí, se puder... Não faça isso. Não, eu vou deixar do lado, na diagonal. Obrigado, tá? Era só isso. Diagonal. Só para causar balbúrdia e confusão. Obrigado, professor Guilherme. Valeu, pessoal. Imagina, um prazer, professor Gustavo. A sala é sempre sua, sempre que quiser. Valeu. Está à disposição. Abraço, até mais. Bom, pessoal, como vocês perceberam, eu só não vou deixar a Isa falar que direito civil está acima, tá? Porque aí é sacanagem. Pessoal, mas de verdade, direito internacional ele tem peculiaridades. Eu não coloco o direito internacional dentro do ordenamento, porque ele não é produto da soberania brasileira, ele é produto de convenção, de um tratado internacional. E aí existem teorias que vão explicar como o direito internacional se relaciona com o nosso ordenamento que é interno. Mas aí eu vou deixar essa discussão para as aulas de direito
internacional. Pessoal, aproveitando que a gente deu essa paradinha, alguma questão, alguma dúvida, algum apontamento? Bom, então beleza. Então, só achar vocês de novo aqui. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então é por isso que a gente fala sobre a importância da nossa disciplina de teoria geral do direito constitucional. E repito, vocês vão lembrar do que a gente vai estudar ao longo desse semestre e ao longo de todo o curso de vocês, tá? Tudo que vocês forem estudar vai ter relação, ainda que indireta, com o direito constitucional. Então, lembrem-se disso e lembrem-se também da importância da disciplina. Bom, pessoal, o que a gente vai estudar na nossa disciplina de teoria geral do direito constitucional? Eu elaborei, vou disponibilizar para vocês por meio da Adriana, depois eu vou te incomodar com isso, Adriana, um cronograma da nossa disciplina. Tá aqui. Não dá para a gente começar a viagem sem traçar um plano de voo, né? Então eu programei os nossos encontros para que vocês saibam as datas previstas de cada conteúdo e para que vocês saibam tudo que a gente vai estudar no decorrer desse semestre. Repito, não se preocupem em anotar, eu vou disponibilizar esse documento para vocês em PDF para que vocês tenham essa programação também, tá? Então hoje a gente basicamente conversa sobre a disciplina, já começa a traçar essas diretrizes gerais. Aula que vem, pessoal, próximas 2 aulas, dia 1º e dia 8 de setembro. Nós vamos tratar de alguns assuntos que vocês já conversaram comigo em História do Direito. Só que agora a gente vai tratar desses assuntos com a perspectiva própria do direito constitucional. Mas, por exemplo, geralmente eu destaco uma aula específica para falar só de histórico das constituições brasileiras. A gente já parou para analisar esse histórico do direito no Brasil, em especial das constituições, na disciplina de História do Direito, quando a gente estudou direito no Brasil. Então, vai ser uma aula que eu não vou precisar rever todos os conteúdos. Eu só vou explicar para vocês algumas questões novamente, introduzir agora algumas discussões que são próprias do direito constitucional. Por exemplo, justiça de transição, que é um tema próprio de direito constitucional e também de direito internacional. Como se dá a relação dentro de um Estado entre um regime que é ditatorial e eu tenho depois uma redemocratização. Como se dá a anistia? Por que isso se opera? Como isso se opera? O que pode, o que não pode? Então, vai ser uma aula que vocês vão tirar de letra, com certeza. Porque são conceitos, é uma linha histórica que a gente já desenhou, mas agora com algumas discussões novas. Então, a gente já tem o conteúdo, a gente vai só agora colocar mais uma camada de conhecimento por cima dele nessa aula. Próxima aula, pessoal, vai ser uma aula um pouquinho só puxada, mas também que a gente vai tratar de noções de 2 coisas que vocês já conhecem também, que é o que é uma Constituição, isso aqui eu perguntei para vocês várias vezes na História do Direito, o seu conceito. Então, esses aqui são pontos que agora eu vou destrinchar um pouco mais, vai ficar um pouco mais denso, um pouco mais informativo, com mais informações, mas também é um assunto que não é novo para vocês. Então, aqui, mais uma vez, vocês já têm o conhecimento, a gente vai só acoplar mais informação em cima dele. Quando eu falar em sentidos e classificações da Constituição, a partir da aula que vem, já vai ser uma coisa nova. Sentidos vai ser super tranquilo, a gente vai trabalhar com mais profundidade, inclusive aqui a pirâmide de Kelsen. Eu vou explicar para vocês essa camada aqui. Percebam que eu coloquei uma camada entre a Constituição e as leis, então é uma camada que estaria aqui. Eu vou explicar isso para vocês, e isso também tem tudo a ver com o direito internacional dos direitos humanos, que a gente vai entender como a nossa Constituição lida internamente com esses direitos. Pessoal, aqui eu aproveito, foi até bom o link que o professor Gustavo puxou, para fazer uma relação bem interessante. Quando a gente fala em direitos humanos, e a gente vai estudar aqui muito direitos fundamentais, a gente fala basicamente dos mesmos direitos, tá? Então, é um direito humano a vida. O direito fundamental é a vida também.
É um direito humano à integridade física e psíquica. Isso também é um direito fundamental. Tem diferença no conteúdo? Nenhuma. Só que quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em direitos que estão previstos em tratados internacionais. Ou seja, são direitos que não advêm do processo constitucional ou do processo legislativo de um Estado. Ele parte das relações diplomáticas, das relações internacionais do Brasil com outros países. Quando eu falo em direitos fundamentais, eles são basicamente os mesmos direitos que os direitos humanos. Mas o que muda aqui, pessoal? A gente fala que muda o locus de previsão dele, o locus standi, que é onde estão previstos. Direitos fundamentais são a mesma coisa, só que direitos fundamentais estão previstos internamente, na Constituição Federal, tá? E aí vocês vão achar uma terceira coisa com a professora Isa. Vocês vão abrir o Código Civil com ela, logo nas primeiras aulas, e vão ver que no Código Civil está escrito uma outra coisa, que são os direitos da personalidade, que estão lá no Código Civil. E vocês vão ver que os direitos da personalidade também envolvem, por exemplo, vida, integridade, intimidade, e são os mesmos direitos que estão previstos em tratados internacionais, e por isso são direitos humanos, e os mesmos direitos que estão previstos no artigo 5º da Constituição, e por isso são direitos fundamentais. E no Código Civil eles vão surgir com o nome de direitos da personalidade. Tem diferença? Nenhuma em relação ao seu conteúdo. Vai mudar apenas o locus standi, o local onde estão previstos, a lei que os prevê. Então, direitos humanos, eles estão na ordem internacional, direitos fundamentais na ordem constitucional e direitos da pessoa ou da personalidade na ordem legal, especificamente no Código Civil. Mas não se confundam quando vocês começarem a perceber que o que vocês vão estudar comigo aqui em direito constitucional vai ter um paralelo com a professora Isa, lá em direito civil. Tem diferença? Não tem diferença. A única diferença entre eles é onde estão previstos. Os nossos direitos estão na Constituição, numa hierarquia superior, e os direitos da pessoa estão em uma lei, no Código Civil. E ainda existe essa outra categoria que vocês já ouvem falar bastante, pelo menos pela mídia, que são os direitos humanos. Só que eles estão previstos em tratados internacionais. O que a gente vai discutir a partir da próxima aula é quando nós, Estado brasileiro, olhamos para esses direitos humanos, que nós reconhecemos por meio de um tratado, e a gente fala, poxa, isso aqui a gente tem que incorporar no nosso ordenamento, isso aqui tem que começar a fazer parte do direito brasileiro. Isso é uma dinâmica própria que a gente vai conversar na aula que vem. Mas saibam que direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade são a mesma coisa, o que muda é onde estão previstos. Repito, direitos humanos, ordem internacional, direitos fundamentais, ordem constitucional, direitos da pessoa na ordem legal, em especial no Código Civil. Então essa é uma discussão que a gente vai aprofundar na aula que vem, mas se sintam ambientados em relação a ela. Histórico das Constituições vocês vão tirar de letra. E a aula de 15/9, pessoal, que vai ser uma aula, eu acho que é a mais pesada em termos de conteúdo. A gente vai entender como surge uma Constituição. O que é o processo que faz uma Constituição surgir? Porque se a Constituição é o ápice do ordenamento, o ponto alto, como que eu faço para desconstruir essa Constituição e fazer outra nova? E essas leis que estão abaixo da Constituição, como elas se comportam nesse processo de renovação constitucional? Quando tem uma renovação constitucional, essa renovação constitucional ela é ilimitada, ela pode simplesmente refundar o Estado e não obedecer a nada que foi feito historicamente antes dela, já que ela está novamente no topo da pirâmide. A gente vai entender isso, vai entender como eu faço para reformar uma Constituição, ou seja, Constituição que está vigendo e eu quero alterar. A gente vai discutir especificamente, eu acho que esse é o ponto mais importante, um dos pontos mais importantes desse bimestre, falar sobre o processo de emendas à Constituição, entender como ele se dá, falar sobre cláusula pétrea. Já adianto para vocês que está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, entender
o que é essa cláusula pétrea, como ela se opera, por que ela existe. Esse é um ponto muito importante. Quem estiver trabalhando, quem estiver usando o Vademecum, já abre o artigo 60, parágrafo 4º, e assinala ele, que é o dispositivo mais importante, pelo menos desse começo de disciplina. Aqui está errado. Aqui. A gente vai falar sobre mutação constitucional, que é uma outra maneira de mudar o sentido da Constituição. A gente vai chegar lá e arranhar algumas regras específicas de hermenêutica constitucional, de interpretação. A gente parou para falar em ED sobre hermenêutica, sobre interpretação geral, a partir da LINDB. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação específica das normas constitucionais. Essa aqui é uma parte mais maçante, é uma parte mais decoreba, mas eu espero deixar ela mais tranquila para vocês também. Essa aula do dia 22, pessoal, essa é uma aula bem tranquila. Só que percebam que dia 22 é o mesmo dia em que vocês já vão ter que me entregar a primeira atividade, tá? Então, vocês novamente terão 2 semanas para fazer. Na aula do dia 9, eu vou passar orientações da atividade 1. Vai seguir o mesmo esquema da vez passada, tá? Eu vou passar para vocês o link do Google Forms, com, sei lá, 2 a 3, 4 questões. E possivelmente 3, e aí vocês respondem e me encaminham até o fim do dia 22. Então, aqui a gente vai ter a primeira avaliação de vocês. Adriana, sua mão está erguida. Oi, você está no Oi, slide pode da falar. pirâmide ou você está em outro slide? Porque para mim está aparecendo o da pirâmide. Ah, mas tá difícil compartilhar. Desculpa, obrigado por avisar. Tá difícil compartilhar a tela hoje. É que, em vez de compartilhar a tela, eu tô puxando um programa específico. Tô aqui, pessoal, desculpa. Ah, legal. Ó, dia 8/9, vocês vão receber orientações sobre a atividade 1. Dia 22/9, vocês vão me entregar a atividade 1 da mesma forma com que isso foi feito no semestre passado. Vocês vão ter, portanto, 2 semanas para isso. E aí, naquele nosso esquema também que a gente adotou semestre passado, a gente vai, na semana pré-prova, eu vou corrigir com vocês a atividade 1, vou fazer revisão e, se tudo correr como foi semestre passado, eu já libero a prova para vocês, para quem tiver condições de adiantar, já faz a prova e fica menos sobrecarregado na semana seguinte. Aí, pessoal, no dia 13, eu coloquei aqui como feriado, essa semana que inicia no dia 12 de outubro, é aquela semana que a gente conhece como Semana do Saco Cheio. É uma semana que vai ser... Os dias que não forem feriados, até onde eu sei, serão dias em que vocês terão palestras e outras atividades. Então, seja por feriado, seja por palestra, vai ser uma semana que não será uma semana letiva. Então, vocês vão ter um tempinho de descanso. Percebam que a gente vai ter aqui uma diferença em relação ao semestre passado, que é a devolutiva da prova. Esse semestre, vou tentar pensar num jeito, a gente meio conseguiu fazer isso quase todo o semestre passado, que é dar para vocês uma devolutiva individual. Só que eu não vou abrir, eu não vou ter, ao semestre, que vocês perceberam já que ele é mais reduzido, eu não vou ter como dedicar uma aula inteira para a gente corrigir a prova, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar com vocês antes da prova, fazer uma revisão, apresentar a prova para vocês, corrigir a atividade 1 nesse encontro do dia 29, vocês farão a prova na semana seguinte, só que aí vocês não terão devolutiva como tiveram anteriormente, tá? Aqui eu vou pensar num jeito que eu ainda não estruturei, para que vocês tenham feedback direto na prova de vocês, para que vocês todos recebam, como foi lá na primeira atividade, para que todo mundo receba o feedback da sua prova, tá? Adriana? Oi? Sim. Não, eu tô de boa aqui, não perguntei nada, não. Não, é que tá, então deixa eu baixar sua mão aqui. Pronto. Então, pessoal, eu vou tentar, possivelmente vai ser uma forma parecida com a última. A turma de vocês não é uma turma grande, então eu consigo fazer isso de maneira adequada, de dar o feedback individual na prova, de modo com que vocês recebam a nota de vocês, já com as justificativas das notas. Eu acho que isso vai facilitar bastante no eventual pedido de correção
de alteração da correção, algum erro de correção que vocês identifiquem, então fica mais fácil para vocês argumentarem. Olha, professor, por que eu tirei aqui metade se eu, na verdade, falei tudo que se esperava? O professor, não entendi direito. Eu acho que esse tipo de questionamento vai ser facilitado com esse feedback individual. Então, eu vou tentar pensar na melhor forma de devolver para vocês as provas com esse feedback, mas a ideia geral é essa, é não gastar um encontro só com correção, para que a gente flua com o semestre, conseguindo cumprir nossa meta de ementa. Então, essa é a programação do primeiro bimestre de vocês, tá, pessoal? Esse é o conteúdo que vocês vão ver, essa é a ordem com que a gente vai estudá-los e as datas, inclusive, de avaliação. O segundo semestre vai ser o semestre mais divertido de todos. Por quê? Porque a gente vai pegar, enfim, a Constituição, abrir a Constituição e começar a estudar propriamente os artigos da Constituição, em especial o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, pessoal, quem já teve a curiosidade de... Deixa eu dar uma afastada. Quem já teve a curiosidade de passar o olho nele, viu que ele é um pouquinho grande, que ele tem uns 70 e pouco incisos. Então, a gente vai parar, pessoal. A gente vai passar o olho nesses artigos, do 1º ao 4º, de acordo com a sua importância, e aí a gente vai travar nesse artigo 5º aqui. A gente vai comer artigo 5º com arroz e feijão toda semana. A gente vai mergulhar nesse negócio, a gente vai entender ele inteirinho e entender, sobretudo, que direitos ele estabelece, como ele diz que esses direitos têm que ser defendidos. Então, a gente vai falar de direito à vida, de direito à igualdade, de como todos os desdobramentos em julgados, por exemplo, do próprio STF, que se tem, por exemplo, o direito à vida, de que forma o direito à vida impacta na possibilidade de aborto no direito brasileiro, em que medida essa vida começa, como ela acaba, o que é eutanásia, o que é ortotanásia. A gente vai discutir todos os direitos estabelecidos no artigo 5º. Repito, isso é muito importante, pessoal. Isso aqui é o que vai marcar, que vai dar assim, os contornos de muita coisa que vocês vão estudar ao longo do curso de vocês. Então, a gente vai ter uma aula sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Eu vou explicar para vocês, mais uma vez, como eles surgem, falar de gerações que vocês já conhecem, repisar com vocês, reforçar a diferença que existe entre direitos fundamentais e direitos humanos, se essa diferenciação é válida ou não, é um ponto que a gente pode discutir. E a partir da aula do dia 27/10, a gente vai embora falando de artigo 5º. Então, serão aí pelo menos 3 aulas falando só sobre o artigo 5º e as suas previsões. Então, a gente vai parar aqui, espero que vocês estejam vendo, falar sobre tudo que o artigo 5º estabelece. Direitos da pessoa presa, garantias processuais, direito à propriedade, direito à intimidade, exceções, interceptação telefônica, o que é, quando pode, quando não pode, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, o que é, quando pode, o que é habeas corpus, o que é habeas data, o que é mandado de segurança, o que é mandado de injunção, o que é mandado de segurança coletivo. Tudo isso a gente vai estudar nessas aulas, que serão as aulas mais importantes de todo o semestre e também as mais divertidas, e porque a gente vai ter um contato muito direto entre a nossa disciplina e casos reais, e o que a gente vê no dia a dia, casos que a gente ouve, casos que a gente estuda, a prática profissional de vocês, como vai ser. Então, essa parte é uma parte bem legal. E aí a gente vai encerrar falando, pessoal, deixa eu me achar aqui de novo, nossa última aula de conteúdo, que vai ser uma aula sobre direitos de nacionalidade e direitos políticos. Também são assuntos bem interessantes. Aqui a gente vai falar praticamente do artigo 10 ao artigo 14 da Constituição. A gente vai começar aqui, 6º e 7º são direitos sociais, junto com o 8º, 9º, 10º, 11º. A gente vai começar a falar do artigo 12. Quem que é brasileiro? O que é um brasileiro? Que critérios a Constituição utiliza? A gente vai discutir bastante, certamente vocês vão ter dúvidas sobre o que é dupla nacionalidade. Pode, não pode? Em regra, não pode. Mas por que então tem muita gente que tem dupla cidadania portuguesa ou italiana? Por que tem jogador de futebol que consegue ter dupla cidadania? A gente vai discutir isso tudo também a partir do artigo 12 da Constituição, entender quem é brasileiro,
A partir disso, quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado, como se dá essa distinção, que cargos são privativos de quem é brasileiro nato, e depois a gente vai falar bastante sobre direitos políticos. Ele é uma seção um pouquinho mais extensa que nacionalidade, mas a gente acaba não analisando tudo, porque isso aqui, em grande medida, vai se referir depois a direito eleitoral que vocês vão estudar. Mas a gente vai ter que entender, por exemplo, que é um plebiscito, um referendo, iniciativa popular, a questão do alistamento eleitoral, para quem é obrigatório, para quem é facultativo, se eu quero me candidatar a governador, quais são os requisitos constitucionais para que eu possa, se existem requisitos etários de idade, e sim, existem. Então, a gente vai discutir sobre direitos políticos ativos, quem pode votar e quem deve votar no Brasil, e direitos políticos passivos, quem em que condições pode receber votos no Brasil. E a partir daí, a gente vai encerrar a nossa emenda de constitucional que eu estabeleci para vocês. E aqui, pessoal, eu quero aproveitar para a gente fazer um asterisco bem grande, tá? Percebam que a gente vai gastar aqui 3 aulas falando de artigo 5º. A ementa oficial de vocês, ela não estabelece isso. A ementa oficial de vocês, que está aqui nesse arquivo que eu vou disponibilizar, ela é um pouquinho diferente. A emenda de vocês, ela diz que na unidade 2, que seriam nossas próximas aulas depois que a gente fechasse interpretação constitucional, seriam tópicos ligados à federação. O que é uma federação? Como o Estado brasileiro desenha a sua federação? E a ementa oficial, ela indica que a gente gaste 3 aulas com isso. Eu não faço assim. Como que eu faço na minha disciplina? E constitucional para vocês na instituição, ele é dividido em teoria geral do direito constitucional e depois direito constitucional. A gente tem 1 ano para conversar sobre esses assuntos. Eu deixo, pessoal, para falar de federação no início de direito constitucional, no início da outra parte da disciplina. Deixa eu achar aqui para vocês, até eu dei constitucional, aulas 2020.1, direito, isso aqui é direito constitucional, seria a sequência da disciplina, tá? Isso aqui eu dei semestre passado para uma turma. Ó, essa aqui é a ementa simplificada de direito constitucional, que é a parte seguinte da disciplina. Percebam que ela começa em organização político-administrativa, artigos 18 a 36 da Constituição. Repito, pessoal, isso aqui é a continuidade da disciplina de vocês, tá? E percebam que o artigo 18 vai falar justamente de federação. Então, a continuidade da disciplina de vocês, ela começa falando de federação. Então, na minha cabeça, não faz sentido nenhum eu jogar a federação no meio dessa parte de teoria geral do direito constitucional e depois ver isso de novo em direito constitucional, sendo que a lógica até da própria Constituição, perceba, a gente vai estudar artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, e depois de 10 a 14. E depois, a partir do 18. Então, não faz sentido eu pegar o 18 e jogar ele aqui no meio, antes do 5º, por exemplo. Então, para que a gente consiga ver o artigo 5º com mais calma, e como me parece fazer muito mais sentido deixar a federação especificamente para direito constitucional, eu adoto nas minhas aulas essa diferenciação em relação à ementa oficial da disciplina, tá? Então, aqui deixei em vermelho para vocês, vou deixar um asterisco, porque vocês não precisam estudar isso aqui, não será objeto de avaliação em teoria geral do direito constitucional. Vai ser objeto de avaliação da nossa disciplina todos os demais pontos. Mas isso aqui eu deixo para ser tratado na sequência da disciplina. Então, ainda que não seja comigo, ainda que seja com o professor Perdigão, que vocês vão começar a estudar direito constitucional, que vocês têm sequência na disciplina, a ementa começa com federação. Então, qualquer professor que pegar a sequência da disciplina vai começar a falar com vocês
sobre federação. Por isso eu não vejo sentido de falar sobre federação agora e por isso eu prefiro gastar esse tempo que a gente tem para falar de um assunto que eu reputo mais importante, pelo menos para esse momento da formação de vocês, que são os direitos do artigo 5º da Constituição. São os direitos e garantias, a gente vai entender a diferença entre direitos e garantias também. E aí, pessoal, também está aqui datas da avaliação de vocês, segunda atividade. Entregam dia 17, dia 24 a gente faz o mesmo esquema de corrigir, revisar e liberar a prova, e aí dia 1º/12 vocês fazem a prova, até meados de dezembro a gente deve estar com o semestre concluído, até para quem eventualmente ficar de exame. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, beleza. Então, eu vou dar sequência. Antes de eu falar propriamente sobre os livros, para quem quiser, e também o livro próprio da disciplina, a Adriana pode falar. Adriana? Eu esqueço de abrir o microfone. Deixa eu falar, quanto que vai valer, por exemplo, a N1, a N2? Isso que eu vou passar agora para vocês. Tá bom. Deixa eu ver. Ó, aqui, pessoal, a gente vai ter uma situação bem diferente em relação ao semestre passado. Semestre passado, nossa disciplina era uma RAMP, ou seja, eu que mandava no negócio tudo. Agora, ela é uma RAMI, não vou conseguir escrever aqui, HAMI, é uma disciplina híbrida, aula modelo institucional. O que isso quer dizer? Quer dizer que a instituição rouba parte da disciplina do meu controle e pega para ela. Na RAMI, pessoal, que antes se chamava AMI, existe uma parte da atribuição de nota de vocês, que são 3.000 pontos, que vocês têm que resolver no AVA, tá? Então, vocês têm a obrigação de, semanalmente, entrar no AVA de vocês e fazer atividades. Deixa eu ver se o meu AVA, ele aparece assim. Igual de vocês, quando ele quer entrar, claro. Aqui, ó. Até acho que isso aqui é meio parecido com o de vocês. Aqui, Teoria Geral do Direito Constitucional. Vocês têm que entrar na disciplina. E aqui a disciplina de vocês é à esquerda. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui à esquerda está a divisão da disciplina de vocês. Então, vocês vão ter que entrar. Ó, unidade 1, seção 1, primeiro ponto, que vai ser a definição da Constituição. Ó, aqui eu acho que vocês têm esse mesmíssimo layout para vocês, tá? Vocês têm uma web aula, que é uma aulinha interativa sobre os pontos. Isso aqui que está oculto, isso aqui é só meu, isso aqui vocês não veem. Aí vocês têm uma atividade diagnóstica sobre o que vocês conseguiram absorver ou não dessa pré-aula. Isso aqui também só eu tenho, embora não use muito. E aqui vocês têm a atividade de aprendizagem de vocês em relação a esse ponto. Então, ó, aqui vocês serão avaliados. Você vai ter que entrar aqui, você pode... Foi aberto ontem, será fechado até dia 4 de dezembro. Então, vocês, ó, se vocês já são em 36 matriculados, vocês têm que entrar aqui e fazer as atividades. Para cada aula de vocês, ou seja, para cada semana, vocês vão ter essa mesma situação de atividade de aprendizagem. Isso aqui é diferente. Semestre passado, não tinha nada disso aqui em relação à minha disciplina, pelo menos. Vocês entravam aqui no AVA e só tinha material que eu postava para vocês. Agora não. Agora vocês vão entrar aqui no AVA e vai ter o material da instituição. Ó, vai ter uma aulinha interativa, vai ter uma atividade diagnóstica e depois... Então, esse aqui é o erro que eu tenho percebido nos últimos dias no AVA. Como falou o professor Gustavo, vamos esperar para que no decorrer dessa semana, no máximo na outra, isso já pare de acontecer. Aqui era para aparecer uma aula toda interativa sobre assuntos que a gente vai ver.
Então, isso é importante. Vocês têm que parar e têm que fazer atividades, tá? Isso não acontecia antes, isso é novidade. Essas atividades, elas vão valer até 3.000 pontos da nota total de vocês. Então, isso é muito importante. Como eu disse que a instituição roubou parte do meu controle sobre a disciplina, em consequência, atividades de sala vão valer menos. Eu acho que semestre passado, só a atividade 2 de vocês valeu 3.500, se eu não estou enganado. Ou pelo menos 3.000 pontos. Percebam que para compensar esses 3.000 pontos a mais que a instituição que atribui para vocês a partir do AVA, eu perco pontos de atividade em sala de aula. Então, as atividades em sala de aula, elas vão ter pontuação menor em relação ao semestre passado. Se eu não me engano, o semestre passado aqui era 1.500, aqui era 3.500. Se eu não me engano, teria que consultar. Então, provas. Mesmíssima coisa, qualquer disciplina que vocês cursem, pessoal. N1, 1.000, N2, 4.000, possíveis 5.000 pontos. E aí vem o critério de aprovação. Nossa disciplina continua sendo de nível 1. Então, vocês estão com uma disciplina com um galho quebrado, assim, com a facilitação, que vocês precisam tirar apenas 1.500 pontos as duas provas somadas. Esse é o primeiro critério. E o outro critério, pelo menos 6.000 pontos totais, com tudo somado. Provas, atividades em sala e novidade em relação à nossa disciplina, atividade virtual. Além disso, vocês têm as atividades que ajudam vocês em todo o semestre, que hoje são estudo dirigido, desafio nota máxima, que é uma plataforma super legal, acho que continua igual ao semestre passado, e também a possibilidade dos cursos livres, desde que tudo isso junto não exceda 3.500 pontos. Então, vocês têm possíveis 4.000, tirando 6.000, aprovado. Tirei 6.000, estou aprovado sozinho? Não, além dos 6.000, você tem que tirar pelo menos 1.500 pontos, somando as duas notas de prova. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Adriana, respondeu a sua pergunta? Respondeu. Mas, por exemplo, Guilherme, se eu Sim. tiro 4.000, tiro 5.000 nas provas, faço atividade, tiro 6.000, e não faço atividade virtual nem atividade transversais, mas eu tenho 6.000, eu passo? Aprovado, passa. Ok. Passa sem problemas. O que aconteceu no semestre passado, pessoal, que eu fiquei até chateado, é que teve aluno que não fez nenhuma atividade em sala de aula. E a gente não tinha atividade virtual. Então, as duas provas somadas dá 5.000. Se você tirasse nota máxima no exame, seria 5.000. Esses alunos que não fizeram nada de atividade em sala de aula, e a gente não tinha atividade virtual, eles foram reprovados automaticamente. Então, teve gente que me mandou prova do exame, eu fui corrigir prova de exame, ainda mais alunos que estavam pagando matéria, e eram alunos que sequer estavam elegíveis para exame. Com a atividade virtual, vocês não correm tanto esse risco. Então, se você conseguir somar 5.000 aqui, que também não é fácil, mas se você tiver 1.000 que seja atividade de AVA, você vai conseguir bater os 6.000. Então, eu recomendo. Eu nunca fiz atividades do AVA, mas em geral os alunos falam que é tranquilo, que é fácil. Então, às vezes, vale ali gastar um tempinho e conseguir depois uma pontuação que vai contribuir para a sua aprovação e ainda, eventualmente, deixar seu boletim mais bonito ainda. Claro. Essa é o meu raciocínio, exatamente. Então, eu acho que assim, não deixar atividade, mas assim, não prejudica. Se você somar os 6.000 e não fizer nada, tudo certo. Desde que você atenda esse critério de ter 6.000 pontos. Mas eu acho que vale a pena vocês fazerem. Então, essa é uma novidade em relação à nossa disciplina. O pessoal que é do segundo noturno, isso não se aplica a vocês, logicamente. Mas quem foi meu aluno no semestre passado, a gente tem essa diferença em relação a quem também tá vindo pela primeira vez à aula, tem essa diferença em relação à vez do semestre anterior. E aí, pessoal, eu acho que o último ponto que eu queria trazer para vocês é como as aulas são feitas e o material que a gente vai usar. Como a gente agora tem uma AMI, embora a gente já utilizasse material da instituição para dar suporte
para as aulas do semestre passado, a gente tem um livro oficial. A gente tem um livro que a própria instituição, que a própria instituição traz como orientação de acordo com a ementa e para orientar vocês também em relação às atividades do AVA, que é esse livro aqui. Essa é a capinha dele, muito parecido em estrutura com o que vocês já conhecem. Então, eu já tenho esse livro, tenho ele na versão completa, com 260 páginas. Pessoal, todo mundo que quiser ter acesso ao livro e não está conseguindo pelo AVA, é só me dar um alô. Qualquer coisa eu passo para a Adriana já no fim da aula, e ela já repassa para vocês no grupo de vocês, e vocês já têm o livro ali. Porque começo de semestre é sempre assim. O acesso no AVA deu errado por 1000 razões, ou conseguiu acesso no AVA ao aluno, mas a gente acabou de ver que está dando erro, você clica para baixar o livro não aparece, não dá certo. Então, eu já tenho o livro aqui e vou disponibilizar ele para vocês desde já. Então, essa aqui é a principal fonte para que vocês se orientem em relação às aulas. A única ressalva que a gente faz é que a federação, ó, que vai entrar aqui na unidade 2, isso aqui a gente vai deixar de lado. Então, a gente vai deixar para estudar esses pontos na continuidade da disciplina. No mais, tudo que está aqui, vocês podem parar, podem estudar sem medo de ser feliz, que é o que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Desde histórico e fundamento da Constituição até direitos de nacionalidade e direitos políticos. Então, tenho o livro e vou repassar para vocês. Professor, sua disciplina é muito legal, eu adoro direito constitucional, eu queria me aprofundar em relação a alguns temas, eu queria saber que livros que você usa para preparar as aulas. Pessoal, gosto muito desse livro aqui. É o livro do Daniel Sarmento com Cláudio Pereira Neto. Vocês estão me vendo esse livro aqui. Eu tenho ele em PDF, é um livro super difícil de achar. Eu tenho o PDF da versão dele de 2012. Essa aqui é a versão de 2016. Isso aqui, quem tem, tá vendendo por R$500, porque, assim, tá esgotadíssimo. É um livro, de fato, muito bom, e é um livro que trata de assuntos propriamente de introdução ao direito constitucional. É um livro que trata desses conceitos elementares que dão as bases do direito constitucional. É um livro que eu super recomendo. Quem quiser se aprofundar, se aventurar, quem quiser entender melhor alguns tópicos da disciplina, pode ler sem medo de ser feliz também. E eu tenho ele em PDF. 2014? Passa pra gente, Guilherme. Eu passo. Eu tenho esse de 14, que é o meu físico, e eu tenho ele em PDF de 2012. Mas tem pouquíssimas alterações em relação ao livro. E como são elementos básicos, que dão a base do direito constitucional, não é uma coisa como um curso de direito constitucional, como o Vademecum, que tem que atualizar todo ano. Então, são elementos de doutrina mesmo, são elementos que não se desatualizam de um ano para o outro. Então, ainda que seja de 2012, dá para ler tranquilamente. Aí tem um outro livro que eu uso também, que eu uso mais em direito constitucional e menos em teoria geral do direito constitucional. Esse aqui é o manual. É um livro com suas 1000 e poucas páginas, mas que ele traz todo o direito constitucional e de forma mais objetiva. Ele é menos profundo, mas ele é super abrangente. Então, ele vai trazer desde constitucionalismo até os artigos finais da Constituição Federal. Esse aqui, eu infelizmente não tenho ele em PDF, só tenho físico. Mas eu tenho um que não é o curso, mas que é a Constituição comentada do Marcelo Novellino, que também é legal. Esse eu tenho em PDF. Mas só para que vocês saibam, eu uso basicamente essas duas obras para complementar o material de vocês em relação à disciplina, além do material didático que está à disposição de vocês, que eu vou repassar para vocês já também. Bom, pessoal, o que a gente já vai estudar, a gente já fez aqui o sobrevoo, a avaliação de vocês, as datas estão aqui, pontuação já falei, a ementa oficial que será levemente alterada, e aqui
os livros que a gente utiliza no decorrer, vai utilizar no decorrer da disciplina. Alguma dúvida, alguma questão, alguma contribuição? Guilherme, Sim. só eu que falo, né? Oh, meu Deus. Ô, pessoal, falem também, viu? A Adriana não é porta-voz necessariamente de todo mundo. Vocês podem se pronunciar sem problema. Deixa eu te falar. As suas avaliações será no formato do semestre passado? Ou você vai mudar alguma coisa? Vai colocar objetiva, né, professor? Eu não pretendo, Adriana. O que eu vou tentar fazer é provas não tão extensas. Mas a objetiva para esse modelo de ensino à distância, eu tenho Não muita funciona, né? resistência. Eu Aham. tenho muita resistência. Eu, assim, a não ser que eu pense em alguma coisa. Teve um colega acho que foi o Henrique que sugeriu, por exemplo, de fazer objetiva, mas com justificativa do porquê tá certo e porquê tá errado. Então aí eu conseguiria pegar os plágios. Então Uhum. talvez com adaptações nesse sentido, talvez eu possa trabalhar objetiva com vocês, sim. Mas você colocou uma questão importante, Adriana. É que história do direito é uma disciplina essencialmente teórica. Aqui em direito constitucional, a gente vai começar já a abordar temas que são teóricos, sim. Vocês devem responder questões subjetivas, questões abertas, mas que também é um tema que chove em prova de concurso, que chove em OAB. Então, eu não sei se eu não gostaria de passar o semestre com vocês sem que vocês fizessem questões de marca X, de OAB e de concurso para sentir como os conteúdos que a gente vai estudar são cobrados. Assim, só é do direito, isso não me incomoda, não é uma questão. Agora, aqui em constitucional, eu vou ter que pensar, vocês vão ter que fazer questão objetiva. Isso eu vou ter que pensar um jeito de passar para vocês. Eu vou pensar. Tá bom. Talvez a gente. Talvez na prova apareça alguma coisa, mas assim, uma coisa que é certa é que vocês farão questões objetivas. A gente vai, nem que seja numa atividade, não na prova, mas vocês vão ter que fazer questão de marcar X, sim. Isso vai ser Ok. importante para vocês entenderem. Assim, Tá não bom. o conteúdo, mas entenderem como ele vai aparecer para vocês em ambientes fora da sala de aula. Como que funciona, né? Não, você tocou num ponto importante. Eu não vou conseguir. Não seria adequado fazer a disciplina inteira sem colocar objetiva para vocês. Eu vou Tá ter que bom. pensar nisso. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma questão? Bom, pessoal, como até consta aqui na nossa emenda, na nossa programação, a missão de hoje é apresentar a disciplina, deixar claros todos esses pontos para que a gente tenha um semestre que funcione da melhor forma. Disse no começo e repito, estou à disposição de vocês. Se a gente fizer alguma coisa que não está funcionando legal, ou que a gente vê que pode melhorar a relação que a gente tem aqui, a interação, o aprendizado de vocês, a gente vai conversando e vai se adaptando ao longo do semestre sem problema nenhum. Então, esses são os pontos iniciais sobre a disciplina, o que a gente vai estudar, como vai estudar, questão de horário de aula, disponibilização das aulas para vocês também posteriormente no YouTube, para que quem não perdeu, para que quem perdeu, quem não conseguiu assistir, consiga, e para quem quiser utilizar para revisão depois também utilize. E, pessoal, acho que da minha parte é só. Se ninguém tem nenhuma consideração, eu queria dizer mais uma vez que é um prazer estar com vocês de novo, ainda que à distância, ainda que nesse formato que traz desafios, continua trazendo desafios. Muito bom estar com vocês. Acho que vai ter um semestre bastante produtivo. Direito Constitucional é minha disciplina, assim, a minha cadeira favorita, é a que eu mais gosto de lecionar. Tenho uma relação com direito constitucional desde a minha graduação também, fiz OAB em direito constitucional, então eu gosto muito e eu sinto que eu tenho conhecimento que pode auxiliá-los na caminhada de vocês, o que me deixa feliz. Fico à disposição, pessoal, não se esqueçam, um ótimo semestre a todos nós e que a gente aprenda bastante, que seja feito sem sobressaltos, da maneira mais tranquila possível. Amém. Amém. Que assim seja, né?
Assim seja. Obrigada, Guilherme. Beleza, eu que agradeço. Tchau, tchau, Adriano, pessoal. Tchau. Bom restinho de semana para vocês, bom semestre, foi um prazer e até a próxima.